Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista com o mestre em Sociologia, Antônio Carlos, falando sobre a terceirização. Vamos mostrar mais algumas entrevistas sobre a repercussão da Rio Info 2014. Encerramos o programa de hoje com mais um episódio do Ceci de Cena Aberta, o 4, falando sobre legendas. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Hoje o nosso assunto principal é sobre a terceirização. O programa Outro Olhar já vem mostrando ao longo de várias edições vários debates sobre esse tema da terceirização, inclusive com vários spots feitos pela Ana Matra, com artistas da Globo, contra esse projeto sobre a terceirização, o número 4330. No dia de hoje, nós vamos receber, para aprofundar esse debate, o Antônio Carlos de Oliveira, que é vice-presidente do Sindicato dos Vigilantes, diretor da Nova Central e acaba de se formar em Sociologia, um mestrado de Sociologia. Antônio Carlos, por que você resolveu tratar esse tema e qual o foco principal desse tema na sua tese de mestrado? O objetivo principal da pesquisa realizada através desse mestrado no IUPERJ, que é uma das instituições de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro mais antigas, foi de mostrar a realidade, o cotidiano de uma categoria de trabalhadores que é terceirizada. Mostrar que existe um mundo do trabalho, formado por milhões de brasileiros, mas que, infelizmente, existe também um submundo do trabalho, que as instituições, a sociedade civil, os dirigentes do nosso país, os dirigentes sindicais, muitas vezes não têm a capacidade de enxergar e de ouvir. Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa de mestrado? Mostrar a realidade de uma categoria de trabalhadores terceirizados. No caso dessa pesquisa, os vigilantes bancários, mas que poderia ser qualquer outra categoria terceirizada. Trabalhadores de asseio e limpeza, trabalhadores de conservação, motorista e outras categorias que também hoje já são terceirizados, apesar de em muitos momentos nós não detectarmos no primeiro
num primeiro olhar, que são categorias terceirizadas. Então, o objetivo, o que nós buscamos nessa pesquisa foi mostrar a realidade de categorias terceirizadas. E nós fizemos, na parte inicial dessa pesquisa, um elemento, um fio condutor histórico de como nós chegamos a essa terceirização e flexibilização das relações de trabalho no Brasil e no mundo. Vamos, então, Antônio Carlos, para o pessoal aí que está nos assistindo entender agora, a terceirização seria atividades, são trabalhadores contratados por uma empresa que tem uma atividade principal, por exemplo, metalurgia. No Brasil, essa terceirização, esses trabalhadores, para trabalhar nessa empresa, eles são contratados, eles vêm, quem é contratado é uma empresa que traz os trabalhadores, não é isso? Correto. E não pode ser na atividade principal da empresa, só atividades periféricas. No Brasil, não existe uma legislação, Moisés, que seja muito rigorosa no que pode ou não ser terceirizado. Nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que determina que atividades fins não podem ser terceirizadas, apenas atividades meios que não diz respeito à atividade principal da empresa. Mas o que nós encontramos hoje é uma terceirização indiscriminada, onde se terceiriza tudo, em um processo produtivo ou mesmo em outras atividades que não sejam industriais. Mas você a empresa chama um terceiro, que é uma empresa de prestação de serviço, que vai intermediar a mão de obra para prestar um serviço na própria sede da empresa. Ou você também existe terceirizações, vamos aqui citar um exemplo, nós temos a indústria automobilística que externaliza determinadas etapas da produção, trazendo peças e outros componentes produzidos em outras empresas. Então você vai chamar uma terceira empresa, que vai, através da mão de obra, lhe fornecer peças, como eu falei, ou mesmo a mão de obra direta no local de trabalho. Então é o caso do vigilante, que é contratado por uma empresa de segurança e vigilância e vai trabalhar numa empresa, ou no comércio, ou num banco, ou em qualquer outro lugar onde seja contratado. Então, não existe uma relação direta entre o trabalhador terceirizado e o tomador de serviços, apenas entre ele e a empresa de segurança. Isso. Aí entra a questão que é a polêmica que existe na Justiça do Trabalho, né? Que os terceirizados, eles também têm que ser assumidos pela empresa que contratou a empresa terceira. Por quê? Porque aquele trabalho daquele trabalhador está beneficiando quem? O tomador de serviço. O tomador de serviço, que tem uma responsabilidade aí trabalhista, que é isso que eles estão querendo derrubar no projeto 4330. Essa pesquisa ela não entra nessa questão jurídica, né? Até porque não é do campo da sociologia entrar e se aprofundar tanto juridicamente, mas pela nossa experiência cotidiana enquanto sindicalista, o que está acontecendo é que nós temos apenas a súmula, que hoje estabelece que o tomador de serviço, aquele que contratou a empresa terceirizada, ele tem uma responsabilidade subsidiária. Isso. Ou seja, se eu sou um vigilante que trabalha por uma empresa de segurança, essa empresa não me paga o salário ou fecha e não quita os débitos, o passivo trabalhista, eu vou cobrar do tomador de serviço, então vou cobrar do banco. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ele já flexibilizou essa responsabilidade subsidiária. Por quê? Se o tomador de serviço for a administração pública, o governo do estado, um hospital público, uma universidade, os Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, se for um tomador, for parte da administração pública, primeiro você tem que provar que a administração falhou na sua responsabilidade de fiscalizar o contrato. Se ela comprovar que não falhou na fiscalização do contrato, na vigilância do contrato, ela não se mantém no polo passivo enquanto responsável subsidiário. Então foi mais uma grande derrota para os trabalhadores terceirizados. Eu vou até chamar de flexibilização, aproveitando o tempo, essa flexibilização da responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Hoje, infelizmente, várias ações judiciais estão sobrestadas
no TST devido a esse julgamento que ainda não saiu do Supremo Tribunal Federal. Voltando então para o foco da sua tese aí de mestrado, então nós podíamos dizer que você buscou que origens você destacaria, certo? Quer dizer, no estudo que você fez sobre a terceirização. Você foi buscar que elementos aí históricos sobre isso para alinhavar o raciocínio e a pesquisa que você fez? A minha busca, o que motivou essa busca histórica é tentar compreender por que a terceirização e a flexibilização chegaram no Brasil e tiveram um efeito tão desastroso para o mundo do trabalho. E a gente foi verificar que, a partir da década de 60, o capitalismo acabou esgotando aquela fase de ouro do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo teve um grande crescimento, porém áreas periféricas do capitalismo também passaram por um processo de industrialização, ainda que tardio. E esse aumento da disputa e da concorrência intercapitalista entre os países que se industrializaram, e aí nós podemos citar a América Latina, os tigres asiáticos, outros setores, outras regiões da Ásia, fizeram com que a disputa entre os países, a disputa entre as empresas capitalistas levasse a uma diminuição da margem de lucro das empresas. Junto a isso, nós tivemos também uma época ouro do movimento sindical, que foi um período de grande enfrentamento do trabalho contra o capital, em que o trabalho conseguiu avançar na conquista de direitos, conseguiu avançar também em uma maior renda, e isso fez com que o capitalismo tivesse um período de crise. E qual foi a resposta do capitalismo ou das empresas capitalistas diante dessa diminuição da margem de lucro e do esgotamento daquele modelo fordista de produção? Foi exatamente a flexibilização das relações de trabalho. Nós aqui citamos nessa pesquisa o modelo toyotista de produção, que significa basicamente um grande investimento em tecnologia, um grande investimento em automação e uma redução drástica, brutal, do elemento vivo da produção, da mão de obra, do trabalho. Substituição do trabalhador pela máquina, né, de maneira extremamente simples. E essa substituição do elemento vivo pelo elemento tecnológico cria um grande desemprego a partir, principalmente, da década de 70, e também as empresas, nesse enfrentamento capital e trabalho, vão investir na flexibilização da produção, de modo a você ter uma produção enxuta. São aqueles modelos, né, aquelas técnicas utilizadas no Japão, na indústria automobilística japonesa, em especial na Toyota, de você trabalhar sem estoque, você ter uma produção dirigida já para determinados nichos de consumo, e o que seria o just in time, né? Você trabalhar dentro de uma determinada demanda e não ficar produzindo estoques, e você tem a mão de obra à disposição dessa necessidade do mercado. Então, dessa dinâmica. Dinâmica. Quando você tem produção, quando você tem demanda, você atrai mais mão de obra. Quando você não tem essa demanda, você dispensa. E a flexibilidade... O trabalhador precisa de viver só na hora que a gente precisa de alguma coisa. Só na hora que o capital precisa. Quando não precisa, você pode ficar lá de qualquer jeito, né? Então, a mão de obra acaba ficando nessa dinâmica da demanda diante da produção. E foram sendo aperfeiçoados por parte do capital essa flexibilização, também a terceirização. Como eu falei, você pega a Toyota ou você pega qualquer outra indústria automobilística, não tem demanda, então todo mundo está de férias, ou liberado. Demitido. Depois, quando a demanda aumenta, você traz esses trabalhadores através da terceirização. Por que através da terceirização? Porque se você tem uma relação de trabalho direta, se você manda embora, você tem que pagar a rescisão de contrato, ou seja, há também um custo envolvido nessa demissão e contratação. Quando você terceiriza, você flexibiliza através da terceirização, você
não tem mais esse custo com a rescisão de contrato. Então, esse foi um elemento muito forte no capitalismo, que chegou no Brasil também um pouco depois, principalmente no final da década de 80 e início da década de 90, e que teve uma repercussão muito maior do que nos países de primeiro mundo, porque a terceirização encontra no Brasil um mercado de trabalho que já tem uma tradição de superexploração. Nós somos um mercado de trabalho que conviveu até pouco tempo com a mão de obra escrava, com uma mão de obra que, a duras penas, na década de 30 e 40, conquistou os seus primeiros direitos através da CLT, ainda no governo Getúlio Vargas. Então você tem dois rios que vão confluir na perda de direitos, na maior exploração da mão de obra brasileira. Então isso chega no Brasil na década de 80 e 90 e vai ter um efeito muito mais desastroso. Então assim, a linha histórica... A linha histórica é essa. Agora, do ponto de vista do que você poderia falar pelo estudo que você fez, pela pesquisa, sobre como é a vida de um vigilante bancário? Correto. Nós fizemos nessa pesquisa, Moisés, um trabalho de entrevistas com os vigilantes bancários. Nós fizemos entrevistas com vigilantes de todos os bancos brasileiros, dos principais bancos brasileiros, tanto os bancos da administração pública, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, como os bancos do setor privado, Itaú, HSBC, Bradesco e assim por diante. E mesmo nós que convivemos diariamente com os vigilantes, a gente foi descobrindo elementos de exploração que atentam até mesmo para a dignidade do ser humano. Da pessoa humana, né? Você ter um vigilante bancário que não pode almoçar no mesmo local onde almoçam os trabalhadores bancários. Você ter um vigilante que não tem local para trocar de roupa, a não ser na sala de máquina, que eles chamam de sala de máquinas, que na verdade são as máquinas do ar-condicionado. Você ter um vigilante que não tem o direito à hora de almoço. Enfim, foram tantas questões levantadas na pesquisa que demonstraram que a terceirização ela acaba tendo uma consequência que não é só a consequência objetiva e material da perda de direito, de uma menor renda, de uma maior jornada de trabalho, mas também uma perda subjetiva, porque você destrói os elementos psíquicos do trabalhador, no sentido de acreditar na possibilidade de transformação, no sentido de acreditar na possibilidade de respostas coletivas a esse enfrentamento com o capital. Você tira a capacidade de resistência e de enfrentamento do trabalhador. Pela precarização das suas condições de ambiente de trabalho, etc. Exatamente. E deslocamento da própria massa que trabalha naquela instituição, né? Porque eles se sentem à parte, né? Se sente à parte. Você tem um grupo de trabalhadores bancários e trabalhadores que também são explorados, que também vivem as suas angústias, os seus sofrimentos, mas não era essa a questão da pesquisa. Mas você tem um grupo que são os trabalhadores bancários e o outro grupo, a parte minoritário, que é o vigilante bancário, e uma realidade não se comunica com a outra. Às vezes até os trabalhadores bancários tentam colaborar, ajudar, mas eles também possuem um limite aonde eles podem se envolver com os problemas dos vigilantes bancários, até porque eles são cobrados também das instituições financeiras determinados procedimentos. Mas questões relevantes que até é importante citar, trabalhadores que são vigilantes bancários da Caixa Econômica, para citar um exemplo, estão na Caixa Econômica há 18 anos e já passaram por 5, 6 empresas. A empresa presta serviço para a Caixa Econômica, ele é contratado, a empresa quebra, não paga nada, mas ele continua ali, é contratado pela nova empresa. Aí daqui a pouco, mais alguns anos, a empresa no fundo, fecha. Ele é mais funcionário da Caixa do que da empresa terceirizada. Ele só é funcionário no sentido da permanência na Caixa Econômica e no sentido da cobrança. E sem os direitos. Porém, sem os direitos. Exatamente. Porque, infelizmente, a administração pública, isso mostra bem nessa pesquisa, hoje é quem mais ganha com a precarização e a flexibilização é a administração pública.
porque ela contrata por um preço mínimo, através do pregão eletrônico, que é a forma de contratação de serviço como vigilância bancária, paga um preço mínimo, no entanto, não garante os direitos dos trabalhadores. Então é uma sucessão de empresas falindo. Carlos, além disso, a própria característica dessa profissão, né? Porque eles trabalham armados, e uma pesquisa da USP, que a gente divulgou aqui no programa também, concluiu que os trabalhadores mais estressados são exatamente os policiais e os vigilantes que trabalham armados, todos que trabalham armados. Em segundo lugar, os controladores de voo, e em terceiro, os motoristas de ônibus. Então, quer dizer, além de toda essa situação que você falou, subjetiva, né, que destrói um pouco a capacidade de integração desse trabalhador, ele vive também uma situação inerente à própria profissão de trabalhar armado, tal, que é muito estressante. E olha, a experiência na porta bancária, dá para dizer que a gente não deseja para o nosso pior inimigo, porque é um elemento, primeiro, que o vigilante tem que conviver sempre com a iminência do assalto. É isso que traz. Nós temos a cada ano um aumento nos índices de assalto a banco. Esse é o primeiro. Ainda que o número de assaltos possa não ser considerado tão alto, mas só a possibilidade de você sofrer um assalto já causa um estresse enorme para o trabalhador. Depois vem os problemas que o trabalhador enfrenta na sua relação com a empresa, que ele é cobrado, o problema dos direitos, da insegurança de amanhã ou depois a empresa fechar e não receber, o estresse da relação dele com o banco através do gerente, porque geralmente ele está mais subordinado ao gerente do que à própria empresa. Quem determina os procedimentos, na maioria das vezes, são os gerentes. Então, essa é uma relação conflituosa entre o trabalhador e o gerente, porque às vezes o gerente tenta impor procedimentos que até contrariam o que ele aprendeu no curso de formação de vigilante e o que a empresa orienta como o procedimento correto. E além desse estresse, você tem a porta giratória. Por quê? Porque a porta giratória é um elemento de conflito social. É verdade. Porque o vigilante está ali extremamente precarizado, numa posição de subordinação. No entanto, ele fica uma relação com ele, com quem frequenta o banco, como se ele estivesse tendo o poder de controlar quem entra e quem sai. Claro. Então, é muito comum, Moisés... ele é o representante do contato direto. Ele é um poder coercitivo ali. Claro. Né? Para a sociedade, ele é um poder coercitivo. Então, é muito comum as pessoas questionarem: quem é você para impedir a minha entrada no banco? Sem compreender que a porta giratória não é travada pelo vigilante. O vigilante nenhum trava a porta giratória. Aquele é um mecanismo que, detectando o metal, ele trava. E o que acontece? Como os bancos não investem em segurança, isso a gente percebeu muito durante a pesquisa, não investem em portas que tenham uma medida mais fina da quantidade de metal que a pessoa carrega, não investe em armamento, não investe em circuitos internos de TV, não investe em formas de impedir o assalto, em elementos tecnológicos, acaba que aquela porta geralmente para todo mundo. E aí é onde se estabelece o conflito entre o cliente e o vigilante. E o gerente muitas vezes entra para complicar mais ainda a situação do vigilante. É um cliente VIP, não pode segurar na porta. Ou como aconteceu essa semana, Moisés, o vigilante foi preso porque ele pediu para o policial se identificar na porta. Porque o policial, a autoridade, seja o policial, seja um juiz, seja um promotor, seja lá quem for, que em geral andam armados, eles acham que eles não precisam se identificar para entrar no banco. Só que a máquina não identifica. A máquina não identifica, e é muito comum, tenho aqui também citado vários casos em que pessoas fardadas de policiais militares entraram na agente e assaltaram. Quantas pessoas não ouvem falar de falsa blitz? Então, o vigilante também lida com esse elemento na porta giratória e que é extremamente interessante. Então, essa questão da porta giratória é um elemento objetivo e subjetivo importante da nossa pesquisa. A jornada de trabalho, que é extensa, pelo menos 10 horas trabalhando de pé sem direito a descanso, muitos vigilantes que não conseguem tirar 1 hora de almoço, tira 30 minutos de almoço e volta correndo para trabalhar. E um outro problema gravíssimo que a gente detectou é a diminuição do número de vigilantes, do efetivo de vigilantes por agência bancária.
Em geral, as agências O estão que trabalhando... tensiona mais, porque ele se sente menos protegido até pelo grupo, né? Menos protegido, mais desgastado, porque se você tem um efetivo maior, você faz o que eles chamam de rodízio. Uma hora você está na porta, outra hora você está atrás do escudo. Isso modifica um pouco. Isso ajuda um pouco até a desestressar. Agora, quando você só tem 2 vigilantes, você é obrigado a ficar na porta o dia todo. Então, os bancos, para diminuir custos, diminui o número de vigilantes dentro das agências bancárias, e isso também tem impactos fortes até para a saúde do trabalhador. Foi outro elemento que nós trouxemos de uma pesquisa até que foi feita em Minas Gerais, do impacto do trabalho de vigilante para a saúde dele. E a gente vai verificar problemas de circulação, problemas psíquicos, problemas ortopédicos, problemas gástricos, porque um vigilante que passa 10 horas de pé, almoça, engole a comida em 30 minutos, não vai ter uma saúde... Bebe menos água. Bebe menos água, também tem esse problema, são problemas renais. Uma pesquisa feita em Minas Gerais, nesse aspecto da saúde, muito interessante, sobre o impacto. Porque se ele seguir a recomendação de 2 litros, pelo menos, de água por dia, ele teria que se deslocar para um sanitário e tal, algumas vezes. E aí o pessoal não aceita essa... Não aceita, até porque... Agora, Antônio, muito legal esse seu trabalho, certo? Que de parabéns. Obviamente que isso não está disponível, porque ainda não saiu em livro, né? Fica disponível na biblioteca do IUPERJ. Está na biblioteca do IUPERJ. Na biblioteca do IUPERJ. O IUPERJ, a sede é aqui na Praça da Candelária, é de fácil acesso. E nós, em breve, estamos transformando essa pesquisa em um livro para que tenha uma ampla divulgação, porque, como eu falei inicialmente, Moisés, essa pesquisa retrata o cotidiano do vigilante bancário, mas esse cotidiano é muito comum de várias outras categorias terceirizadas. E nós temos uma ampliação do efetivo de trabalhadores terceirizados hoje no Brasil, e é importante que se diga, hoje o trabalhador direto, ele vive sob a ameaça da terceirização. Porque cada vez mais empresas terceirizam, até mesmo atividades fins. Então, nos momentos de negociação salarial, geralmente é comum, olha, não for as empresas utilizarem, olha, ou eu dou apenas esse reajuste salarial, ou eu vou aumentar a terceirização dentro da empresa. Isso que eu queria aproveitar ainda, o finalzinho aqui, para a gente voltar um pouco a essa questão do projeto que está em discussão, porque isso realmente é uma ameaça, como você disse, uma ameaça ao conjunto da massa de trabalhadores do país. E eu queria aqui que você respondesse ao conflito de opinião, né, de que esse segmento que está patrocinando esse projeto, eles dizem que a legislação, do jeito que é entendida pelos tribunais, da questão da responsabilidade subsidiária, certo? Quer dizer, deveria ser modificada para permitir que só aqueles que são os que oferecem a mão de obra deviam ser responsáveis por aqueles trabalhadores. E dizer também que eles querem fazer um troço selvagem mesmo, quer dizer, em todas as atividades, porque por mais que há uma burla da legislação atual, como você disse, né, que eles estão fazendo a terceirização de qualquer maneira, mas ainda há um impedimento jurídico que faz com que várias empresas, grandes empresas, não façam nas suas atividades fins, o que esse projeto permitiria e tal. Então, como é que você sente o movimento sindical, aí eu estou falando mais como você sindicalista e dirigente da Nova Central e tal, o movimento que os trabalhadores deveriam fazer, ou estão fazendo, ou deveriam reforçar para impedir que esse projeto seja aprovado na Câmara? Essa situação, Moisés, ela é muito temerosa, porque pelo projeto que hoje tramita no Congresso e que tem a simpatia de muitos deputados, talvez até de uma maioria no Congresso, ele fragiliza ainda mais, porque ele retiraria a responsabilidade do tomador de serviço, e ele não dá nenhuma garantia para o trabalhador dos seus direitos, dos direitos já conquistados, em busca de um aumento do lucro, em busca de um crescimento econômico, se sacrifica completamente a mão de obra. No entanto, o que nós podemos dizer é que, só para citar aqui um exemplo,
A empresa de vigilância, para você abrir uma empresa de vigilância, você tem que respeitar uma legislação que foi determinada pela Polícia Federal. Mas isso porque trabalha com vigilantes armados, enfim, há um controle maior. Mas, em geral, Moisés, qualquer um abre uma empresa de prestação de serviço. Bota uma mesa, um telefone e uma secretária. Sem endereço, coloca um laranja para ser o dono da empresa, vai lá, pega um contrato, presta serviço durante um tempo, recebe algumas faturas e some. Isso é comum, é muito comum. Nós fomos no Ministério do Trabalho algumas vezes discutir a questão da terceirização e um pedido no sentido de uma maior fiscalização por parte do Ministério, e o superintendente do trabalho aqui no Rio de Janeiro nos disse que até as empresas que prestam serviço para o Ministério do Trabalho, eles muitas vezes descobrem que a empresa não tem sede. Teve uma empresa que prestava serviço de motorista para o Ministério do Trabalho, começou a atrasar salário. Quando foram ver, a empresa que era no Rio Grande do Sul e que estava prestando serviço aqui no Rio de Janeiro não tinha nem sede no Rio Grande do Sul. Então recebeu a fatura, sumiu e não pagou ninguém. É exatamente então, isso. Esse mundo de trabalhadores sem direitos que nós estamos discutindo hoje. Nós acreditamos que, a partir do momento que se conquiste pelo menos a responsabilidade solidária do tomador de serviço, certamente, Moisés, esses tomadores de serviço vão ter mais responsabilidade na terceirização. Vão fiscalizar se estão depositando no fundo de garantia, recolhendo o INSS, porque ele sabe que se não estiver recolhendo, depositando, ele vai ser o responsável por pagar aquela conta. Então o que nós precisamos nesse momento é o seguinte, é mais responsabilidade, mais fiscalização e mais compromisso com a terceirização. Porque do contrário, só o trabalhador que vai pagar essa conta. Antônio, eu queria agradecer a sua presença aqui no Outro Olhar. Eu que agradeço. Desejo sucesso e quem quiser estudar melhor esse tema e esse trabalho do Antônio Carlos, ir na biblioteca do IUPERJ. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde que voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Mostramos agora mais algumas entrevistas repercutindo a Rio Info 2014. Palestrantes e participantes falam ao nosso programa o que acharam do evento. Bem, a 12ª edição do Rio Info
já denota a sua importância cada vez mais pujante, cada vez mais bem qualificada em termos de representatividade aqui na abertura. Temos aqui todas as entidades fazendo seus congressos, suas reuniões de assembleia, como o Softex, como a CESP, como a ABS. E eu acho que a Rio Info hoje já se consolidou como o mais importante evento da TI brasileira. Daqui saem novas ideias, novos projetos, novos negócios e, por que não dizer, novos sonhos para o desenvolvimento nacional através da tecnologia de informação. Nós temos insistido muito que, quer dizer, o Rio de Janeiro já foi quase uma ilha em termos de desenvolvimento de TI no país. Mas hoje os outros estados acordaram e estão investindo muito no setor através de incubadoras, projetos de governo, e o Rio de Janeiro precisa retomar sua liderança. Eu acho que o Rio Info é um exemplo dessa retomada, é um exemplo de que no Rio de Janeiro nós podemos desenvolver projetos de alta relevância para o setor de TI no país. Secretário, levando em consideração a quantidade de pessoas que vão passar por esse seminário, palestrar, trazer informação, quais são os assuntos principais a serem abordados hoje? Não, primeiro tem um elemento fundamental para nós, que é passar informação, que essa é uma questão que nem a gente está atento, porque a imprensa ela tem divulgado muitas notícias ruins, assim, e as coisas boas ela acaba não divulgando muito. E na verdade nós temos hoje uma experiência no Rio de Janeiro muito inovadora, quer dizer, na perspectiva de cidades inteligentes, quer dizer, e que não se tem, inclusive, a informação desse caminho. Então, a primeira questão é fundamental mostrar como hoje o Rio de Janeiro é uma cidade que já tem um backbone de 480 quilômetros, que ela já tem uma base de dados abertos, assim, em tempo real, que ela tem um centro de controle que integra assim, o conjunto de serviços, que ela já tem uma estrutura hoje, quer dizer, de desenvolvimento de aplicativos, quer dizer, sobre mobilidade, sobre agilidade, né? Que trabalha então toda uma possibilidade do cidadão estar interagindo aí com a prefeitura no sentido de melhorar a qualidade de vida da cidade. Então esse é um elemento fundamental que a gente tem trabalhado, passar essa informação do que está sendo construído na cidade. E ao mesmo tempo fazer o debate, porque esse é um processo de construção muito inovador. Quer dizer, por exemplo, um debate aqui sobre cidades inteligentes e dados abertos, cidade inteligente e software livre, quer dizer, a questão do Big Data, que na verdade não existe cidade inteligente se você não tiver uma grande base de dados assim, e uma plataforma inteligente que trabalhe esses dados e que possa isso ser oferecido para a população. Inclusive, quer dizer, que as próprias pequenas microempresas entendam que, assim, além de visualizar processos de compras públicas, quer dizer, entender que os dados públicos é um grande negócio, que eles podem se apropriar desses caminhos para desenvolver seus aplicativos e, de alguma forma, ao mesmo tempo que ajuda a população, ajuda a cidade, pode também ter um caminho de desenvolvimento de negócios. E como que as pequenas e microempresas podem ter acesso a essas iniciativas da Prefeitura, trabalhar em parceria? Existe um canal direto? Bem, na verdade, a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem trabalhado de uma forma transversal, procurando abrir esses canais. Então, hoje, a própria o Rio Ideias, Rio Apps, tem um conjunto de concursos, assim, a própria possibilidade de rodas de negócios, quer dizer, trabalhando tanto com a Rio Info, como outras associações de micro e pequenas empresas, tem potencializado, então, essa relação entre empresa e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia está aberta a todos esses possíveis caminhos pactuado com a empresa numa visão de soma positiva, de um jogo em que todos ganham, numa perspectiva que traga um benefício para a cidade e, ao mesmo tempo, pense assim, uma consolidação de um legado da cidade como território inteligente, como cidade, Rio, voltando a ser capital, não do Brasil, mas capital da inovação e do conhecimento. O senhor comentou a respeito da participação popular, do cidadão poder interagir. Como que o cidadão pode ter acesso a toda essa infraestrutura que o senhor citou no início? Bem, a Prefeitura está abrindo um conjunto de ações nesse sentido. O Rio 450 anos, logo foi
na verdade, um grande concurso e o logo pode ser mexido e a população pode mexer com o seu logo por esse caminho. As próprias naves do conhecimento, elas têm aberto, na verdade, todo um caminho de diálogo com a população, interação com a população, oficinas de participação, assim, trazendo inclusive projeto da prefeitura e ampliando, porque na verdade as naves conseguem ter esse processo de ampliação na medida que ela tem hoje mais de 100 mil cadastrados. Circularam nas naves cerca de 1,5 milhão de pessoas em 2 anos. Então, por exemplo, o Rio Mais, que foi lançado, propostas de ações da prefeitura sob o olhar do cidadão. Os melhores vão ser implementados pela prefeitura. Agora o Ágora, que também trabalha neste mesmo caminho. O Rio 10, que 10 de aplicativo. O Rio Epic, que é o desenvolvimento de aplicativo. O ForSoft, que é um espaço de formação de desenvolvedores em que as empresas são madrinhas e é quase que um trainee oferecido às empresas num custo muito menor. Então tem hoje uma política que a gente tem chamado de um ecossistema de inovação que permite essa construção interativa e participativa e o cidadão como protagonista da construção desse legado na cidade do Rio de Janeiro. E para a gente só concluir, trazer toda essa informação para o Rio Info é fundamental justamente para tornar de conhecimento público, é isso? Exato, claro, o Rio Info na verdade é uma forma de ecoar a nossa voz assim, para as micro, pequenas empresas, para a população e de alguma forma o que temos afirmado e afirmei inclusive na abertura da Rio Info é que a nossa visão de legado não é só trazer empresas, consolidar empresas estrangeiras aqui na cidade do Rio de Janeiro. Acho que é um importante benefício a gente ter das 20 centros de pesquisas internacionais que vieram ao Brasil, 19 estão sediadas no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo potencializar o que a gente tem de recursos humanos, de eventos. E o Rio Info, na verdade, é um grande legado que a gente pode se consolidar neste caminho de tornar a cidade referência, não só de implantação de políticas públicas, mas também de debate sobre cidades inteligentes. Olha, eu acho de uma importância enorme, porque embora eu seja médica, faça apenas pesquisa clínica e tenho, eu hoje compreendo que se não fosse a informática, nós não seríamos capazes de fazer 1/10 do que fazemos. Então, esse evento no Rio de Janeiro eu acho de fundamental importância e acho que o Benito faz esse evento muito bem, porque ele congrega pessoas de locais diferentes, a gente fala de coisas diferentes, de modo que passa a ser também uma coisa acessível a pessoas de várias áreas. Então acho que é muito importante. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem.
Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Para encerrar, mostramos agora o 4º episódio do Ceci de Cena Aberta, debatendo a questão das legendas. Olá, seja bem-vindo ao Ceci de Cena Aberta. Geralmente, quando assistimos uma entrevista, a legenda com o nome da pessoa passa tão rápido que nem damos importância. Mas esse é um recurso que pode fazer toda a diferença em uma reportagem. No programa de hoje, você vai entender o porquê da legenda ser tão importante em uma entrevista. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a inserir legendas estáticas e animadas utilizando o OpenShot, um programa de edição livre, simples e prático. O Ceci de Cena Aberta está no ar. Na época do cinema mudo, as pessoas podiam entender as cenas sem a necessidade de legendas para traduzir a fala do personagem. Aos poucos, com a introdução do som, as legendas também ganharam forma, sendo introduzidas tanto no cinema quanto em outros formatos audiovisuais. A tipografia da legenda também foi mudando ao longo do tempo. Podemos definir a tipografia como a arte e o processo de criação na composição de um texto. Quem não se lembra daquelas clássicas legendas grandes e amarelas usadas durante muito tempo em filmes em VHS que se alugava na locadora? A tipografia usada nesse padrão de legenda era a Arial ou Arial Narrow Negrito, com tamanho de fonte 12 ou 14. Hoje em dia é difícil encontrar este tipo de legenda. Agora, a maioria dos filmes adota um tamanho menor e a cor branca. Ao escolher a legenda ideal para diferentes tipos de produções, é preciso ter em mente que ela deve ser simples. Algumas fontes se tornaram populares para o uso deste tipo de recurso, por facilitar a leitura, que precisa ser dinâmica. Depois de escolhida a fonte, é preciso aperfeiçoar os detalhes, para que se tenha o texto exibido na tela com qualidade. As fontes mais populares para legendas são Unvers 45, Antigo e Olive e Tiresias. Todas as três são finas e devem ser usadas na forma padrão, ou seja, em negrito ou itálico. A cor da fonte deve ser preferencialmente branca. Cores como amarelo e vermelho podem ser altamente visíveis, mas tendem a se misturar e se confundir com outros itens exibidos na imagem. No entanto, com a fonte branca, sempre que a legenda estiver sobre uma superfície branca ou clara, não ficará visível. Por isso, é recomendável usar uma linha preta e fina ao redor das letras, para separá-las do fundo da tela. Incluir um sombreamento discreto também ajuda a criar diferença entre a legenda e a tela. Além da tipografia, outro detalhe importante numa legenda é o sincronismo. Quem nunca assistiu a um seriado ou filme em que a legenda aparecia algum tempo depois da fala do personagem? Isso, sem dúvida, compromete a compreensão da história e ainda tira a vontade de continuar a assistir. Uma oportunidade de empreendedores reais encontrarem... O sincronismo da legenda e do áudio, aliado a uma tipografia ideal, são fundamentais para o bom entendimento do conteúdo que será exibido. Aí sim é possível usufruir de uma boa produção audiovisual. A iniciativa viabiliza parcerias e fusão de projetos ao mesmo tempo em...
As legendas são muito utilizadas na TV e no cinema para dar sentido a imagens ou cenas. Seu maior uso é na tradução de programas, filmes, seriados e clipes musicais. No jornalismo, ela é fundamental em entrevistas para indicar a pessoa que fala. Mas será que as pessoas realmente sabem a importância das legendas? Então vamos saber agora a opinião do pessoal. Senhor, por favor, pode dar uma palavrinha com a gente? Claro, posso. Qual o nome do senhor? Meu nome é Picoclides dos Santos. Não, gente, tá errado. É a Picoclides, é com K. Não, ainda continua errado. É com Y. A Picoclides, com Y. Agora sim. E o que você faz? Eu sou prestidigitalizador. Não, gente. Prestidigitalizador. É tudo junto, com S só. Isso. E de onde você é? Eu sou de Jijoca de Jericoacoara. Então vocês viram a importância de uma legenda com a nossa pequena sketch, né? E como fazer uma legenda? Nesse caso, nós vamos abordar um outro software livre de vídeo chamado OpenShot. Só para vocês se situarem, o OpenShot ele serve também para editar vídeos, mas você tem que editar vídeos curtos, porque ele não tem o recurso proxy do Kdenlive. Mas a vantagem dele é que ele é integrado com dois softwares muito bons, que é o Inkscape, onde a gente faz desenho vetorial, e é o Blender, que a gente trabalha com 3D. Certo? Aonde encontrar o OpenShot? Basta acessar o endereço openshot.org. Aqui nós vemos no site vários vídeos e textos falando do programa. Para baixarmos, basta ir em Download, e cada distribuição tem a sua parte, só você selecionar a CPU que você usa e o sistema operacional. No caso do Ubuntu, né, vamos fechar aqui, nós vamos na central de programas dele e simplesmente digitamos OpenShot. Como foi dito no Kdenlive, como já está instalado, aqui vai ter o botão instalar, basta digitar a senha de administrador e instalar o programa. Sempre quando abrimos o programa, nós encaramos essa interface aqui. Ela lembra um pouco o Kdenlive, só que ela tem menos recursos. Por exemplo, um deles é só um monitor. Aqui fica a área de projetos, aqui a timeline, transições e efeitos. Vamos criar um projeto novo e trabalharmos num padrão. Aqui a gente pode salvar como legenda. Depois nós definimos o local que vai ser salvo. Lembra a primeira aula que a gente foi em desktop e projeto? Então vamos deixá-la em projeto. Abrir. Aqui nós vamos definir o padrão de vídeo, ou seja, HD 720, 30 quadros por segundo, que é o padrão que estamos trabalhando nessa série. Salvar projeto. Pronto, o meu projeto ele já está pronto para ser trabalhado. Como é que eu jogo um vídeo para dentro dele? Botão direito do mouse na área de projetos, importar arquivo. Eu vou na minha área de trabalho, projetos, bruto, e eu tenho aqui a entrevista que eu quero adicionar. Adicionei a entrevista. O OpenShot não tem área de corte. Então, quando você for gerar o scroll, você já tem que cortar lá no Kdenlive e jogar para cá. Então eu jogo aqui o meu vídeo já cortado na parte de baixo da timeline. Por quê? A legenda, o scroll, aliás, ele vai ser posto na parte de cima. Se eu der play, na verdade é uma coisa muito simples. Eu tenho o vídeo aqui. Eu posso andar com a seta de trilha para frente e para trás, exatamente como no Kdenlive. E agora, como nós inserimos uma legenda? Nós vamos aqui em título, novo título. O OpenShot ele já tem vários títulos por padrão que nós selecionamos aqui. No caso, nós vamos escolher Footer 2, que é o texto de rodapé centralizado. Criar novo título, nós vamos botar um nome para esse arquivo. No caso aqui é Manuel. E dou OK.
E agora entra o texto que eu quero colocar, ou seja, tipo de legenda. Vamos escrever Manuel Rosa e mandar aplicar. Aplicar de novo. Pronto, eu já tenho esse arquivo. Para eu colocar esse arquivo no vídeo, eu seguro o clique e arrasto para cá. Quando eu der play, Coisa muito simples. chega na parte da trilha, aparece, ó, a Manuel Rosa. Então, para isso, nós criamos um scroll estático. Nós também podemos criar animações para esse scroll, mas para isso a gente tem que ter o princípio básico da animação. Vai ter que ter um clipe para animação, o clipe estático que a gente criou, e outro um clipe para animação de saída. Para isso, nós voltamos aqui e arrastamos mais um clipe. Vamos diminuir o tempo, ou seja, essa animação tem que durar 1 segundo. Eu venho em propriedades, venho em duração e diminuo para 1 segundo e aplico. Aqui é só arrastar de volta, coloquei ele aqui no início do meu clipe. Agora, com o botão direito, em cima desse clipe que eu encaixei, eu vou no menu Animar e vou de baixo para o centro, ou seja, o scroll ele vai aparecer aqui embaixo e parar bem no ponto onde ele está. Vamos dar uma olhada? Na verdade é uma coisa muito simples, né? Viu? Ele apareceu. Agora eu tenho que criar uma animação de saída. Eu clico para cá de novo, a mesma coisa, botão direito do mouse, propriedades, duração, 1 segundo, apliquei. Agora, botão direito do mouse, animar, aí eu vou do centro para baixo, ou seja, a saída. Se eu tocar agora a animação, Na verdade é uma coisa muito simples, né? eu tenho a animação de entrada, a parada E a função e a animação de saída. Pronto, sem problema nenhum. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Até o próximo episódio. Agora que você já entendeu a importância das legendas e como inseri-las em seu vídeo, é hora de apresentar as legendas finais, que nada mais são do que as letrinhas que passam pela tela, exibindo o nome de toda a equipe de produção. Só tem um problema: exibir essas letrinhas pelo meu rosto enquanto eu falo é muito deselegante. Vamos tentar assim? Exibir as legendas pela lateral é importante para não esconder o que ainda está passando no seu vídeo. Além disso, é possível dar destaque a esses nomes. Vamos tentar agora do outro lado? A escolha de qual lado exibir as suas legendas finais é toda sua. Mas aqui no CC de Cena Aberta, o padrão é outro. Olha as nossas legendas finais aqui. Se você quiser rever o programa de hoje ou relembrar os tutoriais dos programas passados, basta acessar o site do CECID em www.cecid.org.br. Além de obter todas as informações sobre o CECID Cena Aberta, você também poderá conhecer o espaço chamado Escola CECID. Lá disponibilizamos os melhores tutoriais da internet. Mas o que é melhor é que este é um espaço aberto e você pode fazer os seus próprios tutoriais e nos enviar. Assim, todo mundo poderá aprender a fazer as suas próprias edições. O CECID Cena Aberta fica por aqui. Até a semana que vem! Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau!